Olá, eu sou Luiz Sérgio de Oliveira, professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e gostaria de inicialmente parabenizar e agradecer os organizadores e as organizadoras do 30º Encontro Nacional da ANPAP, afirmando que é uma alegria estar aqui com vocês. Essa comunicação tem como título Lá Não Existe Felicidade de Arranha-Céu, Museu de Arte do Rio e as incertezas de um processo de revitalização urbana, cabendo registrar que o título Lá Não Existe Felicidade de Arranha-Céu é um dos versos da canção Ave Maria no Morro, de autoria de Erivelto Martins. Esse projeto de pesquisa, intitulado Última Saída para o Museu Descolonial, um olhar investigativo sobre o Museu de Arte do Rio, ao qual esse artigo é parte, ao qual está integrado. Essa pesquisa conta com o apoio do CNPq, tanto através do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, quanto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. O artigo se estrutura em uma introdução, em seguida, a colonialidade dos museus de arte, em seguida, em terceiro, o Museu de Arte do Rio e a região portuária, o Rio de Janeiro civiliza-se, de novo, além de notas e referências. Para situar o contexto dessa pesquisa, ela busca pensar o Museu de Arte do Rio nos processos de revitalização urbana da região portuária da cidade do Rio de Janeiro, uma região que engloba, que contém os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e adjacências, como, por exemplo, o Morro do Pinto, o Morro da Providência. Essa é uma pesquisa de caráter transdisciplinar, uma vez que ela articula estudos das artes, da museologia, da educação, história, geografia, arquitetura e urbanismo. É importante também salientar que é uma pesquisa que articula tempos distintos, porque ela recua até o começo do século XX, nas reformas do período do Rodrigues Alves como presidente, Pereira Passos como prefeito da cidade, e, de alguma maneira, tenta projetar um futuro próximo, um futuro que a gente pode dizer que já chegou, e, junto com ele, processos de gentrificação na região. A pesquisa visa articular a criação e a presença do Museu de Arte do Rio com o projeto de reformas dessa região portuária, do projeto do qual o museu é uma das âncoras, ao lado do Museu da Manhã, ao lado do Aquarrio, e mesmo desse transporte, desse modo de transporte que é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que está presente nos processos de modernização ou de revitalização nas cidades mundo afora. É uma das marcas desses processos de modernização. Em relação ao museu, a ideia da colonialidade dos museus, há muito vem sendo destacado que os museus de arte ocupam um papel importante na propagação, na disseminação de uma versão idealizada de Ocidente, uma versão comprometida com a colonialidade, que, conforme aponta Pedro Pablo Gomes, pesquisador colombiano, o fim do colonialismo não representou a superação da colonialidade. De uma maneira ou de outra, a colonialidade parece encarnada por nós. Os museus, dessa maneira, eles têm se portado como replicadores de modos civilizatórios de uma narrativa universalizante da história e da história da arte, sendo, portanto, irradiadores de marcos da colonialidade. Recorrendo a Walter Miolo, ele nos lembra que, a partir das grandes navegações do século XVI, e mesmo um pouquinho antes, a Europa passou a acumular riquezas materiais e também significados. As riquezas vieram de algumas fontes, dentre elas a extração de ouro e de prata, assim como do comércio de escravos.
enquanto os significados que passaram a ser controlados e disseminados de acordo com esse controle tiveram, ao longo dos séculos, nos museus e nas universidades, alguns dos seus principais veículos. Em relação ao Museu de Arte do Rio, cabe entender que essa criação se deu num contexto muito específico, em termos políticos e econômicos, já que ele foi, como já dito anteriormente, âncora simbólica de um projeto de revitalização de extensas áreas da região portuária da cidade. Isso através de uma arquitetura complexa, que envolvia uma parceria público-privada. Usando os argumentos e as ponderações de Mignolo, a gente pode dizer que a criação do mar parece dar materialidade às cumplicidades entre a acumulação de dinheiro e a acumulação de significado no mundo moderno colonial. Isso porque o museu, além de ser aquela instituição capaz de guardar e disseminar a informação, enfim, a partir dos controles que são próprios das instituições museais. Por outro lado, ele também faz parte de um projeto que tem um forte componente econômico, que é a questão da revitalização da zona portuária. O MAR foi criado em 2013 como parte das reformas e da revitalização da zona portuária, sob a chancela da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro. E essa companhia tem sob a sua tutela, digamos assim, como perspectiva de revitalização, de redesenvolvimento e, de alguma maneira, como consequência de gentrificação, um quadrilátero de mais de 5 milhões de metros quadrados, que, partindo da Praça Mauá, pela Avenida Rodrigues Alves, vai até a ponta onde começa a Avenida Brasil, sobe a Francisco Bicalho, pega a Presidente Vargas em direção à Candelária e desce outra vez em direção à Praça Mauá, em um quadrilátero de 5 milhões de metros quadrados. Essa região, com os bairros contidos, e é importante mencionar que, no começo do século passado, houve uma reforma grande por Pereira Passos e Rodrigues Alves, que justamente propunha, dentre outras coisas, a modernização do porto. Essa modernização levou a um redesenho da linha em que o mar encontra a cidade. A linha que antes era toda tortuosa passou a ser uma linha reta, de maneira a abarcar, a acolher essas novas embarcações. Se lá atrás, para Pereira Passos, Paris era o modelo, para Eduardo Paes, o prefeito que está envolvido nesse processo de revitalização, o modelo é justamente a cidade de Barcelona. Cabe ainda, para finalizar, dizer que toda essa região, ela hoje, já há algum tempo, vive um profundo processo de declínio, justamente porque, a partir dos anos 60, 70, 80 na América Latina, houve uma mudança fundamental nos modos, na maneira como as mercadorias passaram a ser transportadas. Se antes elas eram transportadas em sacos, etc., hoje elas são transportadas em containers. Então, os containers a gente vê nos portos, eles chegam no navio, ficam à espera justamente de ser transportados por trem ou por caminhão. Então, isso fez com que os armazéns ficassem em absoluto desuso, uma desnecessidade desses armazéns, e com isso o declínio da região, e por isso o declínio, enfim, e a possibilidade de uma revitalização, seguindo as teorias de Neil Smith, do Rent Gap, que é justamente aquele que diz que o potencial de um uso de solo ele pode ser explorado, investido, quando o uso atual
está muito aquém dessa possibilidade de rendimento. É isso, obrigado e tudo de bom.